Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós falaremos a respeito dos bilionários que estão construindo bunkers. A questão aqui não é se eles estão, é fato que eles estão. A questão aqui é por que exatamente eles estão. Será que eles possuem algum conhecimento sobre algum evento futuro que nós não conhecemos? Ou será que isso segue alguma tendência, algum tipo de febre, conforme a gente vai conhecer nesse vídeo aqui? Então a história é basicamente o que eu já falei para vocês. A gente tem uma matéria aqui no Daily Mail que basicamente pergunta o que eles sabem. Os bilionários do mundo estão construindo bunkers e construindo fortalezas fora das suas mansões. E esse é o vídeo então em que nós vamos tentar entender por que esse fenômeno está acontecendo. Esse não é um vídeo sobre os bilionários Jeff Bezos, Elon Musk e as suas corridas espaciais, que alguns supõem que sejam o último recurso para tentar fugir da Terra. O tema pode ser abordado no futuro, mas não é o assunto de agora. Então vamos falar a respeito dos bunkers. Os bunkers militares se montam ao uso da artilharia, cumpriam funções de proteção temporária para pessoas e ativos, como munições e armas, durante um ataque. Geralmente essas estruturas eram posicionadas em áreas estratégicas. Não é esse tipo particular de bunker que a gente está interessado. A gente está interessado com bunkers, com instalações para dar suporte à vida por um longo período. Eles surgiram na Guerra Fria com ameaça nuclear. Um dos primeiros projetos, iniciado em 57, foi o Cheyenne Mountain Complex, um bunker dentro de uma montanha projetado para abrigar os oficiais superiores do 8º escalão da Força Aérea em caso de um ataque nuclear e permitir que de lá eles dessem ordens para eventos subsequentes. O bunker em questão ainda existe e ainda é usado para algumas coisas. Aqui você vê a porta bem reforçada na entrada do bunker. No Canadá, entre 1950 e 60, ocorreu a construção de um conjunto de bunkers, 50 bunkers mais especificamente, em localizações rurais secretas, desenhados para suportar uma explosão nuclear nas proximidades. Atualmente, apenas um permanece em uso e os demais ou foram desativados, demolidos ou vendidos. Na década de 60, nós tivemos a crise dos mísseis de Cuba e nós temos o projeto Greek Island, cujo plano era construir um bunker de habitações abaixo de um resort para abrigar os membros do Congresso em caso de um ataque nuclear. Por 30 anos isso se manteve e tinha um acordo que em caso de uma guerra nuclear as instalações seriam usadas pelo governo. Em 92 o Washington Post revelou que tinha um bunker ali e o governo americano cancelou o projeto após a publicação do Washington Post. Aqui você vê a entrada para o bunker em questão. Também após a crise dos mísseis de Cuba, tem uma matéria da Toronto Star que revela que um bunker foi feito para os políticos de Toronto e que ainda estaria funcionando naquela época. Em setembro de 61, uma publicação da revista Life trouxe uma carta do Kennedy, então presidente, ordenando aos americanos a construção de bunkers para uma ameaça nuclear. Isso originou uma febre de construção de bunkers que durou cerca de 2 anos, até que o público se deu conta que isso estava mais sendo vendido como uma coisa de marketing, de propaganda, e que não tinham tanta utilidade assim quanto se vendia. Mas por cerca de 2 anos as pessoas correram para construir seus bunkers depois que o Kennedy orientou que os americanos fizessem isso. Aqui você tem um breve artigo a respeito da carta que o Kennedy escreveu na revista Life, e aqui a gente tem um artigo a respeito de famílias que nos Estados Unidos perceberam o crescimento de um produto da Guerra Fria, o Fallout Shelter, o bunker residencial. Em 62 a gente tem o Atomitat, que é um bunker em forma de habitação construído para suportar os efeitos de uma explosão nuclear nas proximidades. A casa foi ocupada por uma mesma família até que foi vendida em 2002. Na Finlândia, todos os prédios com área acima de 600 metros quadrados são obrigados a construir um abrigo subterrâneo, e uma regra parecida na Noruega passou a existir para prédios com mais de 1.000 metros quadrados. Na União Soviética e países satélites, os sistemas de metrôs eram projetados para servirem de bunker em caso de ataques nucleares. A Suécia alega possuir 65 mil abrigos nucleares, com capacidade para 81% da sua população. A Suíça, por sua vez, alega cobrir 114% da população, ou seja, teria espaço para todo mundo em caso de uma ameaça nuclear. Assim, ao passo em que desastres ambientais sempre existiram, os bunkers para habitação surgem com a ameaça de uma guerra nuclear propriamente dita. E o empreendimento para a construção de bunkers atualmente? Um bilionário pode contratar um arquiteto particular para construir um bunker. É isso que o Zuckerberg fez. Mas pessoas ainda ricas, mas menos abastadas que um Zuckerberg da vida, podem contar com empresas especializadas nesse mercado. A gente tem a Defcon, uma companhia que vende seus bunkers com abrigos subterrâneos para bombas, inclusive nucleares, desde que o impacto seja alguns quilômetros de distância. Como todo bunker no mundo. Eles falam, olha, se cair uma bomba em cima do seu bunker, não vai sobreviver. Mas se cair alguns quilômetros, 1 milha mais ou menos, que dá 1,66 quilômetros, é para você sobreviver.
A Atlas Survival Shelters também vende seus bunkers como capazes de proteger a família de uma pandemia, guerra civil, gangues, decaimento nuclear e ataques eletromagnéticos. A Rising S Bunkers é uma companhia que oferece bunkers a preços mais populares, a partir de $49 mil para um bunker pequeno. Tem múltiplas outras companhias e a tabela abaixo aqui exibe a data de fundação. Então a gente falou da DEFCON 2016, a Atlas 2011, a Rising S Bunkers 2001, a USA Bunker Company 2012, a Ultimate Bunker, eu não achei a data exata, mas eu sei que é antes de 2016, porque tem uma matéria de 2016 que menciona essa companhia, e tem a Subterranean Spaces, que é uma companhia inglesa, que é de 2018. Assim a gente verifica que esse mercado de construções de bunkers acessíveis ao consumidor rico também não é uma coisa tão nova. Os bunkers da seção anterior são feitos em locais específicos, então você quer o bunker, por exemplo, na sua casa, e aí a empresa de construção vai produzir o bunker naquele local. Porém, outros projetos são galerias de bunkers em locais específicos. Por exemplo, o Opidium, que é uma área de 30 mil metros quadrados na República Tcheca, com apartamentos sendo vendidos por $30 milhões. Ele existe desde 2015. Você pode ler mais sobre aqui. Trident Lakes é uma instalação situada no Texas, feita em 2017. Tem bunkers, cofre de DNA e outras amenidades como piscina, sauna, esse tipo de coisa. Nós temos também a Vivos, que é uma companhia que existe desde a Guerra Fria, especializada em complexos de bunkers. O primeiro foi feito em Indiana, com capacidade para 80 pessoas, mas tem também realizações na Europa, na Dakota do Sul e no Kansas, todos com preços milionários. O marketing da companhia é que os bunkers permitirão a sobrevivência dos seus habitantes, além de possibilitar reconstruir o mundo num evento catastrófico. Em 2012, o The Survival Condo foi concluído, convertendo um silo de mísseis em um conjunto de bunkers de 15 andares, conforme você pode ver aqui. Em 2021, a Build Vantage concluiu um empreendimento chamado Shrublands Road, em que uma construção da época da Guerra Fria passou a ser um conjunto de bunkers, cada um podendo ser comprado por 500 mil euros. Então esses empreendimentos também não são novos e são muito mais caros, evidentemente, do que os bunkers que você pode ter. Agora você deve estar se perguntando, será que esse mercado já estava se preparando para 2024? E todo mundo sabia que alguma coisa catastrófica ia acontecer? Não é bem assim. A gente já sabe que teve uma febre de bunkers lá em 1961, quando Kennedy fez aquela publicação, e que isso durou cerca de 2 anos. Mas outras febres ocorreram. Em 1990, ocorreu uma febre de bunkers disparada por um culto religioso que acreditava no fim do mundo iminente. Nos anos 2000, com a possibilidade do bug do milênio, as pessoas começaram a construir bunkers na floresta, conforme esse artigo aqui no Newspapers revela pra gente. Em 2004, uma febre de bunker semelhante aconteceu na Índia, dada a possibilidade de uma guerra nuclear com o Paquistão. Em 2011, outra febre ocorreu. O terremoto aconteceu no Japão, teve o desastre nuclear de Fukushima, mas a febre de bunker não aconteceu exatamente no Japão. Aconteceu nos Estados Unidos. As companhias estavam vendendo até mais que 1000% do que o usual em quantidade de bunkers produzidos. Em 2016, uma possível vitória do Trump, que acabou se concretizando, motivou outra febre de construção de bunkers, com altas de até 700% no mercado americano. Um responsável pela Rising S Bunkers, que a gente já falou, afirmou que isso ocorre em qualquer época de instabilidade política. Parece absurdo, mas você vai ver daqui a pouquinho uma coisa que vai fazer sentido. Em 2018, um possível ataque nuclear da Coreia do Norte provocou também uma febre de bunkers do Japão. Tem um vídeo aqui, para caso você queira assistir, que discorre justamente a respeito desse evento. Em 2020, dessa vez foi a pandemia de coronavírus que motivou a criação de bunkers. E a eleição do Biden provocou também outra febre na compra de bunkers, conforme você pode ver aqui. Atlas Survival Shelters, que a gente já conversou, menciona aqui que consumidores republicanos estão comprando bunkers desde que o Biden foi eleito e que esse é o trabalho dele. O trabalho dele acaba sendo assim. Sempre que tem um período em que ocorre uma eleição, a oposição da parte que foi vencedora vai lá e compra bunker, porque acha que uma guerra civil ou um período de instabilidade eventualmente vai acontecer. Como explicar a febre de bunkers atuais? Tem bunkers acessíveis para bilionários e milionários na forma dos complexos e projetos arquiteturais privados e para pessoas da classe alta, na forma de bunkers construídos sobre residências. Essas pessoas têm $50 mil para gastar com um bunker pequenininho embaixo da residência. É de questionar se essas pessoas sabem algo que a gente não sabe para decidir construir bunker ou comprar um apartamento num complexo de bunker. Agora, existem desastres naturais, desastres causados pelo homem suficientes no mundo para justificar esse tipo de atitude. Para pessoas que têm um bunker em casa, isso é uma alternativa viável para escapar de eventos climáticos extremos, como furacões e tempestades. Pessoas com bunkers incompletos dificilmente fariam isso, porque esses eventos são previstos com antecedência, elas podem simplesmente ir para outro lugar do globo, não é um problema.
E a frequência de eventos climáticos extremos está aumentando, conforme vários artigos aqui revelam pra gente. Pela mesma lógica, eventos como incêndios florestais também estão ficando mais extensos. E ao passo em que não são motivos para se mudar para um bunker em um apartamento, um bunker residencial também pode ser útil nesse contexto, apesar de ser uma ideia um tanto perigosa. Terremotos e tsunamis não estão se tornando mais frequentes, mas também são bons motivos para recorrer a um bunker residencial. Pandemias não são mais frequentes e dificilmente justificariam o uso de um bunker dadas as dimensões das pandemias recentes, apesar de que isso motivou febres, como a gente já viu. Porém, no presente, tem duas guerras de grandes proporções envolvendo países com armas nucleares, Rússia e Israel, e indiretamente vários outros, como os Estados Unidos. Uma guerra nuclear é um motivo para qualquer proprietário de bunker utilizar o seu bunker, seja num complexo, seja num espaço residencial. Se vai funcionar bem ou não, depende de quem fez o bunker, mas é motivo para você usar esse bunker. Aí a gente tem o relógio do juízo final, que é uma métrica estabelecida por um grupo de cientistas do quão próximo a gente está de um conflito nuclear. Meia-noite representa o conflito em si. Essa métrica não é uma representação fiel da realidade e a visão desses cientistas, mas ela tem grande influência na decisão das pessoas. O relógio do juízo final nunca esteve tão próximo da meia-noite como ele está agora. Especialistas também já cunharam o termo Segunda Guerra Fria, usado para definir as tensões geopolíticas entre países e blocos de países no século XXI, muitos deles com arsenais nucleares. Tem um artigo da Wikipedia a respeito disso. Ah, mas eu não gosto da Wikipedia. O problema não é esse. A questão é que existe um artigo a respeito. Esse artigo demonstra que o termo Segunda Guerra Fria é um termo que já foi cunhado, que já foi descrito por pessoas que são especialistas na área, conforme as fontes aqui indicam pra gente. Não importa se você gosta ou não da Wikipedia para falar que esse termo existe em questão. Além disso, notícias sobre o complexo com bunker subterrâneo que o Zuckerberg produziu por razões semelhantes também contribuem para essa febre, de acordo com o CEO da Atlas Survival Shelters. Como a gente já sabe, já contei sobre essa companhia para vocês, ele mesmo diz que as pessoas viram sobre o bunker do Zuckerberg e aí falaram, nossa, ele deve saber de alguma coisa, então as pessoas passaram a querer bunkers semelhantes também pela mesma razão. Exatamente assim que uma febre funciona. Então não são necessários fatores ocultos para explicar o motivo da nova febre de bunkers que está sendo experimentada em 2023 e 2024. Tem fatores mundanos suficientes para explicar. Por que os bilionários estão mantendo carros antigos? É o que a mesma fonte que eu mostrei agora há pouco, da Hollywood Reporter, afirma, que alguns bilionários estão mantendo carros e aviões mais antigos, que não usam computadores, para que eles continuem a funcionar num ataque de pulso eletromagnético. Muita gente já imagina que isso seja um ataque global de pulso eletromagnético. É verdade, existem armas de pulso eletromagnético, mas elas têm um alcance local e não global. Agora a questão é que explosões nucleares produzem sim grandes quantidades de ondas eletromagnéticas que podem danificar ou de forma temporária ou permanente equipamentos eletrônicos de carros, aviões e outros tipos no geral. Então, nesse caso, é perfeitamente explicável que essa atitude seja feita para garantir meios de transporte em caso de uma guerra nuclear, que é o principal motivo pelo qual esses bilionários estão construindo bunkers. A ameaça está bem clara, os dados desses conflitos são públicos e você pode saber que, sim, nós temos uma ameaça de uma guerra nuclear no momento e, mais uma vez, não requeremos nenhum fator oculto para explicá-lo. Por que bilionários estão comprando ilhas? É verdade, tem muitos bilionários comprando ilhas, mas se você pesquisar no Google por celebridades que possuem ilhas privadas e filtrar por antes de 2005, você pode até filtrar por antes de, sei lá, 2000, você vai ver que aparecem vários artigos a respeito disso. Aparece a respeito, por exemplo, da casa do David Bowie, numa ilha em particular. Aparece a respeito de uma ilha que foi mantida como um segredo de casamento. Enfim, você pode ver vários artigos aqui a respeito de ilhas privadas. Se você colocar, inclusive, entre aspas, o termo Private Islands, você vai ver que nos aparecemos várias correspondências aqui a esse respeito, conforme mostra para você. Se você tirar o S do final, aparecem também vários outros resultados a respeito disso. Então, essa não é uma prática nova. As pessoas compram ilhas privadas o tempo todo porque elas podem. Em última instância é isso. Elas têm dinheiro e é legal ter uma ilha privada, então as pessoas vão lá e compram. E essa é a moral da história. Uma ilha privada, inclusive, considerando um aumento do nível do mar, sequer é um lugar seguro para você estar num evento climático extremo, mas bilionários fazem isso. É possível que alguns bunkers estejam em ilhas privadas, mas não é porque está numa ilha privada que a ilha privada foi comprada para a construção do bunker. Geralmente é porque o bilionário tem ali o seu refúgio e ele quer o bunker naquele lugar em particular, simplesmente. Mas o fato de ser numa ilha não é um motivo para o bunker ser construído ali. Por que as pessoas da classe média ou da classe baixa não fazem parte dessa febre? É bem óbvio, porque elas não têm fundos necessários para construir um bunker.
mas um movimento de escapismo parecido, que não envolve bunker, mas é semelhante no sentido de ter uma alternativa caso o mundo caia aos pedaços, chama-se homestead. Envolve você sair da cidade e ir para a zona rural em busca de autossuficiência. Tem múltiplos materiais na internet, tanto em português quanto em inglês, tem livro a respeito do assunto. Se você pesquisar na Amazon aqui por homesteading, desse jeito aqui, você vai ver que aparecem vários outros livros a respeito do mesmo tema, que basicamente te ensina a ir para a zona rural e se manter de forma autossuficiente ali, e produzir seu próprio alimento, gerar sua própria energia, produzir sua própria água, retirar a água, né, da terra e assim por diante. E essa é uma tendência bastante recente e, de fato, a autossuficiência numa região rural distante poderia poupar os habitantes dos efeitos de uma guerra nuclear ou de outras catástrofes, porque um ataque nuclear até hoje ocorreu em centros populosos, exceto testes, claro, mas ataques mesmo foram em cidades, e alimentam um item essencial muitas vezes em falta durante uma guerra. Então, nesse caso, esse movimento de escapismo é o que a classe média em geral tende a fazer, ao invés de construir bunker, pelo menos as pessoas que têm condições de fazer algo do tipo, porque não é todo mundo que consegue fazer o homesteading, não é todo mundo que tem a possibilidade de sair da cidade, abandonar o emprego e simplesmente se mudar para a zona rural. Quais motivos não justificam a febre de bunker? De tempos em tempos a gente tem um novo fim do mundo. A gente teve o cometa do diabo, que é só um cometa comum sem nenhuma ameaça para a Terra. O Nilo, que ficou vermelho, que na verdade era um lago na América do Sul. O Nilo continua da mesma cor de sempre. Um anjo avistado na Índia, que era uma mulher em peregrinação. Os aliens de Miami, que era um pânico em massa causado por fogo de artifício e brigas. O apagão da internet, que é um evento possível de ser prevenido, improvável de acontecer. E o eclipse de 8 de abril, que aconteceu ontem, eu estou gravando isso no dia 9, em que nada além do esperado aconteceu. Nenhum desses eventos justifica a compra de bunkers, apesar das pessoas falarem que sim. Outros ainda não foram abordados no canal. A gente tem a doença X, é vista por alguns como uma doença planejada para afetar o mundo. Mas, na verdade, o termo é apenas um nome usado pela OMS para designar uma doença que possa vir a causar uma pandemia bastante letal. A doença X não existe no momento, mas vai existir se ela surgir eventualmente. É a mesma coisa que eu falar o time X. O time X é o time que o Palmeiras vai enfrentar na final do Mundial. Ele não existe até o momento. O Palmeiras nem classificado para o Mundial tá. Mas se eventualmente o Palmeiras estiver, eu realmente espero que esteja, o Palmeiras vai enfrentar esse time X, ele vai deixar de ser time X e vai ser, sei lá, Chelsea, Bayern de Munique, qualquer outra coisa. A reversão magnética dos polos é um fenômeno que ocorre periodicamente na Terra. Durante esse processo, o campo magnético do planeta enfraquece. Estudos estatísticos falham em localizar a correlação entre extinção em massa e reversões, e outros estudos indicam que, mesmo durante o processo, o planeta ainda tem campo magnético suficiente para protegê-lo de emissões solares. No último caso, o próprio vento solar pode induzir um campo magnético na Terra. Tanto doença X quanto reversão magnética são temas que eu pretendo aqui abordar no canal. Por fim, vale lembrar, um bilionário e um milionário não é imune à conspiração. Qualquer outra pessoa pode acreditar em conspiração, assim como eles. Então, se um deles comprou um bunker por essa razão e dizer na internet que fez por isso, não é sinal de que esse seja um motivo válido para fazer a mesma coisa. Assim a gente pode concluir que o que a gente vê nesse ano e no ano anterior é uma febre de bunkers. Febres de bunkers ocorreram múltiplas vezes nas últimas décadas, motivadas por desastres naturais, conflitos geopolíticos, conspirações e até mesmo eleições. Dados sobre desastres naturais e conflitos geopolíticos são públicos, o que quer dizer que você tem acesso à informação de que no presente tem fatores explícitos suficientes para motivarem uma febre de bunkers, especialmente os conflitos entre Rússia e Ucrânia, Israel e Palestina. O mesmo vale para a compra de carros e aviões antigos. Afinal, uma bomba nuclear produz um pulso eletromagnético. Em todos os casos até o presente, nenhum uso imediato para esses bunkers se tornou necessário, desde 1960 até hoje. Isso não quer dizer que um bunker nunca vai ser necessário. Pessoas extremamente ricas recorrem a bunkers, ao passo que pessoas da classe média recorrem a mudanças para a zona rural e autossuficiência. Pode ser que um dia essas atitudes sejam justificadas, pode ser que não. Empresas que produzem bunkers são negócios antigos e, como qualquer negócio, precisam vender o seu produto. Isso quer dizer que as estratégias de marketing abordando uma crise iminente são comuns e não são motivo para alarme, além dos fatores reais que você já conhece, que mostram que, sim, a gente vive numa ameaça nuclear e nós vivemos eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes. Outros projetos que possuem bancos de DNA e coleções para preservar o legado da humanidade provavelmente fazem isso como estratégia de marketing e não com esse objetivo propriamente. Banco de DNA, essas coisas nós já temos. Tem o banco de sementes, por exemplo, que fica numa região, se eu não me engano, é uma região até bem escondida e é um lugar totalmente reforçado, feito para suportar catástrofes e suportar milênios. Então, nós temos projetos sérios a respeito disso que não envolvem lucro e não envolvem estratégia de marketing para você vender bunker.
A compra de ilha é uma prática comum e antiga entre bilionários e não tem relação com a febre de bunkers na maioria dos casos. Às vezes um bunker é feito numa ilha privada, mas a ilha não foi necessariamente comprada para construir um bunker. Às vezes o bilionário só tem ali a ilha como refúgio dele e ele decide fazer um bunker ali, como parte da febre de bunkers. Valeu pelo vídeo, em breve a gente se vê.